alveolites, é uma intercorrência que ocorre em cirurgias orais e que, por mais que eu tenha já feito uma aula sobre isso, eu gosto de vez em quando refazer a aula e dessa forma conseguir aí trazer informações mais atuais para vocês em relação a esse problema, em relação a tratamentos e prevenções desse tipo de problema, tá? As coisas evoluem e é importante que a gente evolua junto também. Resolvi fazer essa aula porque eu comecei a rever, né, aquelas perguntas que vocês me mandam lá no chat, e eu percebi que estava tendo muita pergunta sobre alveolite, sobre problemas de alveolite no pós-operatório. Eu devo ter pego assim umas 10 a 15 perguntas. Então eu falei assim, olha, faz tempo que eu falei sobre esse assunto e eu resolvi então fazer uma nova aula sobre ele. Essa aula ela é atualizada, eu busquei artigos científicos mais recentes para a gente ver o que a gente tem aí em relação... Boa noite, Alessandra, tudo bom? Então, eu percebi que seria interessante sim fazer uma aula nova. Eu vou trazer algumas abordagens do que a gente conversou na primeira aula de alveolite, mas eu quero trazer algumas coisas atualizadas muito interessantes sobre esse problema. Então, às vezes você está tendo esse problema numa paciente que parece não ter nenhum problema de saúde, não ter nenhuma intercorrência, e foi nos artigos científicos mais recentes que eu descobri uma possível causa, por exemplo, para as mulheres, né? O porquê que as mulheres de 5 para 1 têm maior chance de você desenvolver uma alveolite, principalmente se ela toma remédios anticoncepcionais, que é uma coisa que normalmente a gente não associa a alveolite em si. Claro que é importante você ter essa informação na anamnese, mas a gente não costuma associar isso à alveolite. E existe uma correlação. Então hoje a gente vai conversar sobre essas coisas, essas questões. Tem alguém que perguntando, boa noite, tem aula gravada sobre cirurgia de resto radicular? Tem umas 4 aulas falando sobre extrações de raízes residuais. Eu falo sobre extrações de raízes residuais, como extrair mais rápido, quais os instrumentais você utilizar, né, alavanca e tal, e soluções para remoção de raízes residuais. Então a gente tem muitas aulas sobre raízes residuais, ok? Então, essa aula a gente fez justamente para falar sobre isso, sobre a alveolite e sobre essas questões mais recentes que abordam esse problema. O que é a alveolite ou a osteite alveolar? Ela se instala por um atraso na cicatrização. Quando a gente remove um dente, eu vou mostrar aqui passo a passo, existe um processo que precisa ser seguido, uma cadeia de eventos que precisam acontecer. Quando há uma falha nessa cadeia de eventos, logo após a extração, ou seja, formação de coágulo, quimiotaxia, chegada das células de defesa para começar a limpar a área e começar a criar a estrutura, né, para iniciar o processo de matriz óssea, todas essas cadeias de evento elas precisam acontecer de uma forma sequencial. Se há um rompimento por algum motivo dessa cadeia, todo o resto do processo deixa de acontecer. E aí você tem então a alveolite instalada. Ela também é conhecida como alvéolo seco ou osteite alveolar e é um retardo da cicatrização, porém não associada a uma infecção. Não precisa estar associada a uma bactéria, a uma infecção bacteriana ou uma infecção viral. Pode ter acontecido devido a uma infecção? Sim. Por exemplo, aquele dente estava muito infeccionado. Existia muita bactéria ali presente. As bactérias, elas liberam substâncias que vão causar a fibrinólise, o rompimento das fibrinas que prendem o coágulo ali na região. Então, ela pode sim ser uma das causas que vai aí causar a tal da alveolite, mas não necessariamente é ela. O paciente pode ter um processo de cicatrização defasado devido a algum problema de saúde. Ele pode ter tido câncer e ter feito radiação na região do osso, né? E com isso ter matado a medula daquela região. Leva mais ou menos 5 anos para aquilo se regenerar. E aí você ter um processo em que não há coagulação, por mais que você estimule, não há o sangramento daquela região, né? Para formar-se o coágulo, que vai funcionar como um curativo natural. Ou ele foi dissolvido, porque o paciente fez bochecho, por exemplo, né? Então não tem a ver necessariamente com a infecção bacteriana. Tem a ver
com outros processos, né? Não precisa ser necessariamente bactéria. O processo de reparo ósseo-alveolar após a exodontia envolve 4 fases: coagulação sanguínea, limpeza do defeito, formação tecidual e remodelação óssea. O paciente apresenta prostração, perda de produtividade e vai precisar de várias consultas de retorno. Como é um processo que depende de uma certa cicatrização para ocorrer, e essa cicatrização normalmente ela está associada ao osso demora. Então, para você cuidar de uma alveolite, ela vai requerer mais consultas, e isso que é tão complicado no nosso dia a dia, tá? Porque essas consultas a mais, elas vão ser vão ter um custo, né? Porque existe aquele custo do seu trabalho, ok? E é um custo que não estava programado para aquela cirurgia, né? Normalmente você programa o quê? Extração, fazer sutura e remoção de sutura, né? Então, 2 sessões: extração, sutura e remoção de sutura. Você vai fazer a remoção de sutura, vai ser uma coisa rápida. Aí o paciente começa a chegar para você no 3º dia com dor e continua com dor. E você passa a medicação e não passa a dor. E você continua fazendo, aí você percebe que é uma alveolite e começa a fazer o tratamento de irrigação. O paciente tem que vir a cada 3 dias. Todas essas consultas a mais, normalmente elas estão embutidas no tratamento inicial. E aí é que o bicho pega, porque você está tendo também, além do problema, da preocupação com o seu paciente, ainda uma defasagem financeira, né? Então, isso, se for possível de ser prevenido, além de melhorar a qualidade de tratamento que você vai dar ao seu paciente, né, ainda vai fazer com que você tenha esses horários disponíveis para outros pacientes, para outros procedimentos que sejam remunerados, tá? Então, fica bom para todo mundo, né? É o tal do bom. Fica bom para mim e bom para você. Aqui a gente vê um alvéolo seco, realmente, né? O trabeculado ósseo.